Olá pessoal, vamos continuar o nosso curso de Química Orgânica agora com os compostos oxigenados. Vamos ver um pouco sobre os álcoois, os fenóis e os éteres de uma forma bastante resumida. Os álcoois podem ser considerados derivados da água. Eles possuem uma hidroxila ligada em uma cadeia carbônica. No caso do metanol, essa cadeia é tão pequena que pode até se confundir com a água e ele se dissolve no corpo em locais bastante especiais. Ele é bastante tóxico, pois pode até dissolver o retinol, que tem suas formas cis e trans, que podem ficar bagunçadas. Então, o etanol ele pode provocar cegueiras momentâneas ou até mesmo permanentes. O irônico disso é que o etanol, com um carbono a mais, ele é o antídoto. Então, se o cara tomar álcool de posto de gasolina e ficar tonto, meio cego, com a visão embaralhada, ele vai ter que tomar etanol para sarar. Não é fácil. O etanol a gente usa para limpar coisas, mas pode ter materiais que embaçam. Aí é legal usar o isopropanol. Vocês conseguem imaginar essa estrutura? Prop são 3 carbonos. Iso liga no carbono do meio. Então, é uma cadeia carbônica de 3, só que é aquele pezinho de galinha, ele é bem volumoso. Isso faz com que o álcool isopropílico seja a melhor substância para a gente limpar telas de notebook, celular, por exemplo. Já o 2-propenol é um álcool para síntese. Não vamos confundir álcools com fenóis. Os fenóis são derivados do benzeno, então tem uma hidroxila ligada diretamente no anel aromático. Já o álcool, olha só o álcool benzílico. Ele tem um anel aromático, mas esse anel aromático está no carbono sp3, tal como a hidroxila. E os fenóis, como a gente já viu com os compostos aromáticos, tem a nomenclatura daquele jeito, né? Orto, meta e para. Aqui tem o exemplo do para-metilfenol. A gente pode chamar esse composto também de para-hidroxitolueno, pode chamar ele de 3-metilfenol, ou seja, a nomenclatura do PAC tem até uma variabilidade interessante. Eu só não posso ter o mesmo composto com 2 nomes, mas posso ter vários nomes para o mesmo composto. Os éteres são derivados dos álcoois. Então, aqui, por exemplo, no dietiléter, a gente está vendo o grupo etoxi, de etanol, só que oxi, que é o oxigênio ligado no etil. Como tem 2 etil, eu posso chamar isso de dietiléter ou de etoxietano, também serve. Tá? Os éteres, então, tem 2 tipos de nomenclatura também. Eu posso chamar os 2 grupos, como por exemplo aqui, fenil de um lado, metil do outro, termino com éter, ou posso chamar isso aqui de metoxibenzeno. A nomenclatura dos álcoois, provavelmente vocês já sabem, porque tem aquele artigo que eu deixei sobre a nomenclatura, e se parece muito com alcanos substituídos. Basta a gente numerar a cadeia carbônica naquela ordem de menor numeração e dar a posição da hidroxila. Lembra de colocar a maior cadeia nessa numeração, incluindo os substituintes ou mesmo insaturações. Os éteres, como eu disse, tem 2 tipos de nomenclatura. Eu posso considerá-los derivados de álcoois e usar o nome alcoxi, etoxi, metoxi. Nesse caso, eu considero o menor grupo como um alcóxido, por exemplo, metoxietano, que é o éter etil-metil-éter. Tem o dietiléter, que se vocês desenharem traços, vai parecer um morceguinho. Desenha para ver. E tem também outros éteres que pode ter o anel benzênico do lado, mas como tem uma cadeia de 4 carbonos do lado, eu posso considerar esse como alcóxido. Então fica terquibutoxi, benzeno do outro lado. Tem alguns éteres cíclicos bastante importantes, principalmente porque se usa como solventes em ciências biológicas, e o furano e o tetrahidrofurano são 2 desses éteres bastante interessantes. Já os oxiranos
os dioxanos, o pirano, são éteres bastante estáveis, que pode ser utilizado como solventes, ou no caso do oxirano, é bastante instável, você sabe por quê? Veja bem, olha só essa estrutura. Por que o oxirano tem uma estrutura tão instável? Responde para mim, olha para a estrutura e me fala. As propriedades físicas são controladas pelas interações intermoleculares. Então é fácil de você deduzir aqui o motivo desse alto ponto de ebulição do álcool em relação a alcano ou éter. As ligações de hidrogênio são interações muito fortes. É só lembrar da água, que é líquida. Olha só a água aqui. A água? Não, o metanol. O metanol faz ligações de hidrogênio como a água. Por isso que ele é um líquido bastante interessante e perigoso. As reações dos álcools nós vamos ver poucas. Uma delas é a reação de adição a alquenos. Se a gente adicionar água em uma dupla ligação, a gente vai ter um álcool. Eu considero essa uma das reações mais importantes de síntese de álcoois, ou de hidroxilação, eu diria para vocês. Por quê? Pensa bem, por exemplo, nos alquenos que a gente ingere a partir dos ácidos carboxílicos, os ácidos graxos essenciais. Na verdade, essas estruturas de ácidos graxos são muito mais alquenos para nós do que ácidos, né? Não é mesmo? Então, a gente come a energia dessas ligações π a partir das reações de adição. Então, o que acontece? A dupla ligação vai atacar um próton e vai virar um carbocátion. Você lembrando dos carbocátions mais estáveis, você pode considerar a água como um nucleófilo e fazer o ataque nucleofílico, ou seja, os pares de elétrons do oxigênio da água atacam esse carbocátion e a substância fica hidratada. Para poder recuperar o catalisador, a gente tem um álcool no final. Essa reação segue a regra de Markov-Nikov e ela é reversível. Eu posso ter uma hidratação ou uma desidratação. Isso depende muito do que a indústria química quer. Por exemplo, os Estados Unidos produzem etanol hidratando o eteno, que eles têm de muito petróleo. Já a gente produz eteno a partir do etanol que a gente faz da cana-de-açúcar. É importante considerar a possibilidade de rearranjos nessas reações de carbocátions. Volta lá atrás e lembra das reações de alcanos para estudar isso direito. Os álcoois também podem ser sintetizados na indústria por outras reações, e aqui eu só estou citando a oximercuração, desmercuração e também a hidroboração, porque são reações diferentes. Quem quiser, quem tiver interesse, vai lá no livro e procura detalhes dela. O interessante é perguntar para vocês o que significa uma reação anti-Markov-Nikov. Pensaram? Então, ela vai ser uma reação que coloca a hidroxila no carbono improvável. Em vez de ser naquele carbocátion mais estável que a hidroxila entra, ela pode entrar em outro carbono. Como isso pode acontecer? Procura no livro do Solomons de Química Orgânica, é um livro muito bom. Então, pensa bem, como o álcool é um derivado da água, ele é um nucleófilo. Então, ele pode reagir também em meio ácido e meio básico. Essas reações aqui são exemplos mais simples das reações de álcoois. No primeiro caso, o álcool está agindo como um nucleófilo e está sendo desidratado. Dependendo do ácido, da força do ácido, a gente pode fazer isso e obter duplas ligações. Até mesmo no sistema biológico ocorrem desidratações para formar duplas ligações. A protonação converte um grupo OH em OH2+, como se fosse H3O+, só que tem uma cadeia carbônica do lado do oxigênio. E daí o átomo fica mais positivo. Como o OH2 é mais eletrofílico que o OH, ele pode sofrer um ataque nucleofílico nesse carbono e desidratar. Essa reação segue dois tipos de mecanismos que a gente vai ver numa aula especial. São as substituições nucleofílicas. Elas podem ser de segunda ou de primeira ordem,
que diz respeito à cinética, mas isso é assunto para uma aula separada que eu vou postar em breve. A desidratação dos álcoois provavelmente é uma das reações mais importantes que vocês da área biológica e da área da saúde precisam aprender. E vocês têm que lembrar lá dos alquenos, que o alqueno, no caso mais substituído, é mais estável e por isso ele vai se formar preferencialmente. O carbocátion formado também pode sofrer rearranjos e sua estrutura formar um intermediário que dá produtos diferentes. Tenta, por exemplo, fazer o mecanismo dessa reação. Provavelmente eu vou pedir isso como uma tarefa avaliativa. Já a síntese de éteres pode usar daquela desidratação que nós acabamos de falar dos álcoois e um álcool pode se condensar com outro álcool em meio ácido, formando um éter. Também nesse caso, pessoal, procura fazer aqui os ataques nucleofílicos e a reconstituição da carga para obter um éter. Na reação de baixo, duas reações se competem. Olha só, a substituição nucleofílica e a eliminação. Esse assunto, essa concorrência entre dois tipos de reação, é muito comum na química orgânica e nós vamos ver aí na próxima aula as reações SN1, SN2, E1 e E2 e eu espero que isso fique bem claro. Nesse mecanismo, uma molécula de álcool age como nucleófilo e outra molécula protonada do álcool age como substrato. Os epóxidos são interessantes porque a gente usa muito a tal da supercola. Antes eu chamava só de superbonder. E a origem do superbonder é justamente o oxirano. Veja bem, pessoal, quem respondeu certo que essa cadeia aí tem um ângulo de 60 graus, que deveria ser 109,5, porque o carbono sp3 está de parabéns. Então, essa ligação química está arrebentando. E como ela arrebenta, formando uma carga positiva no carbono e uma carga negativa no oxigênio, essa substância realmente é uma supercola. Pode se agarrar em qualquer coisa. Então, esse anel de 3 membros aí é justamente o que se oxida na presença do ar e a cola se torna ativa e exerce a sua atividade bem conhecida. Só que vocês já usaram a Superbond e lembra que forma um filmezinho duro, né? Às vezes a gente suja o dedo com o Superbonder e fica uma casquinha. Essa casquinha é um polímero, é o poliéter. Olha só o mecanismo, como que acontece. É praticamente uma reação em cadeia, então a gente tem que tomar cuidado. Essa é uma polimerização do tipo aniônica. Você sabe me dizer por quê? Olha lá em cima, o ânion atacando um carbono que tem uma carga positiva. Você consegue entender por que esse carbono tem uma carga positiva? Pois é, os poliéteres são muito interessantes no laboratório de química voltado para ciências biológicas, porque eles são a base da cromatografia. Existem colunas cromatográficas que a gente injeta substâncias químicas e elas vão fazendo interações intermoleculares com esses poliéteres e saindo aos poucos do outro lado dessa coluna. É como se fosse um tubinho de plástico de 30 metros, onde a gente empurra uma substância com o gás e depois ela sai em um detector que a gente consegue determinar suas massas molares e aí a gente consegue fazer análise de substâncias bastante interessantes.